Você já parou para pensar o que acontece com a sua consciência no momento exato em que o seu corpo é cremado? Será que há dor? Será que a alma já foi embora? Ou ela ainda observa, ainda sente, ainda está ali? Durante décadas, essas perguntas ecoaram nos cantos mais íntimos do coração humano. Mas um homem ousou buscar respostas além do véu da morte. Seu nome era Edgar Cayce, um médium norte-americano que, em estado de transe profundo, entregou milhares de leituras sobre a alma, o destino, a vida após a morte e o que acontece quando o corpo é entregue às chamas. Hoje nós vamos abrir um portal para essas revelações. E aviso: nada do que você ouvirá aqui é comum. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem está enfrentando o luto, ou com quem sente que há algo mais além da vida. E me conte nos comentários. Você já teve alguma experiência espiritual que não consegue explicar racionalmente? Agora, feche os olhos por um momento. Imagine alguém que você ama sendo cremado. Você se pergunta: será que ele sentiu dor? Foi exatamente essa pergunta que levou uma mãe desesperada até Edgar Cayce. E a resposta que ela recebeu abalou até os estenógrafos que registravam cada palavra das leituras. Cayce explicou que, ao contrário do que muitos pensam, a dor física não acompanha o corpo após a morte. Quando a cremação começa, a alma já se afastou do corpo material, mas não completamente. Segundo ele, existe um período de transição, um intervalo sutil que pode durar dias ou até semanas, no qual a alma ainda mantém uma espécie de eco, uma lembrança do corpo físico. Esse período foi descrito por ele como uma zona de fronteira, nem viva no corpo, nem completamente liberta. Durante essa fase, a alma não sente dor no sentido humano, mas pode vivenciar uma espécie de confusão energética, especialmente se a cremação ocorre muito cedo, nas primeiras 24 a 72 horas. Isso acontece porque a consciência ainda está se desligando das memórias, dos apegos e da forma física. Cayce relatou que, nesse estágio, a alma pode sim estar ciente do que está sendo feito ao corpo, não como alguém que sente calor, dor ou agonia, mas como quem assiste um sonho distante, estranho, quase simbólico. Ele dizia: a consciência não morre com o corpo, ela apenas muda de plano, de frequência. O corpo se desfaz, mas o espírito desperta. Em um dos casos mais marcantes, uma mulher relatou ter sonhos repetitivos com seu marido falecido. Ele aparecia aflito, perdido, pedindo ajuda. A cremação havia sido feita logo após sua morte súbita em um acidente. Cayce então explicou: a alma dele ainda estava se situando, ainda se entendendo fora do corpo, e a pressa no processo contribuiu para essa desorientação espiritual. Mas a parte mais surpreendente ainda está por vir. Segundo Cayce, o fogo da cremação não destrói a alma, pelo contrário, ele a liberta, enquanto o enterro tradicional ainda mantém parte da energia espiritual presa ao corpo, a decomposição ao lugar físico. A cremação, se feita com intenção espiritual, oração e respeito, purifica. Ela age como uma passagem simbólica, dissolvendo os vínculos terrenos e facilitando a jornada da alma rumo a planos mais elevados. Na visão de Cayce, o fogo é mais do que destruição, ele é transformação. E nesse processo, a alma se move com mais leveza, com mais consciência do seu novo estado. Mas, e a pergunta que não quer calar: cremar ou enterrar influencia na reencarnação? A resposta de Cayce foi surpreendente. Não, é o método em si que importa, mas o estado da alma, a intenção da escolha e principalmente o nível de consciência espiritual com que cada decisão é tomada. Para ele, almas que escolhem a cremação como expressão de desapego ao mundo físico geralmente estão mais prontas para progredir nas próximas etapas de sua evolução espiritual. É como se dissessem: eu não sou esse corpo, eu sou a centelha, o resto é passagem. A grande revelação de Cayce não está apenas em saber o que acontece com a alma após a morte.
Está em como isso muda a maneira como você escolhe viver. Se a consciência é eterna, se a alma continua, e se o fogo é apenas uma porta, então talvez seja a hora de nos perguntarmos: estamos apegados demais ao que é temporário? Estamos prontos para soltar as roupas velhas e abraçar a leveza da nossa natureza eterna? Na próxima parte, vamos explorar os 7 estágios da transição da alma, revelados por Cayce, e como a cremação atua em cada um deles como um catalisador espiritual. Se esse conteúdo tocou seu coração, compartilhe. Você pode estar ajudando alguém a fazer as pazes com o luto, a morte e o invisível. A morte nunca foi o fim. Para Edgar Cayce, ela sempre foi apenas uma mudança de estado, um processo de transição consciente, tão real quanto o próprio nascimento. E se o nascimento nos empurra para dentro do corpo, a morte nos liberta dele. Mas essa libertação não é automática. Cayce revelou que ao deixar o corpo físico, a alma atravessa 7 estágios sutis, como portais dimensionais internos. E nesse processo a cremação pode atuar como um acelerador espiritual, desde que feita no tempo certo e com intenção consciente. Hoje, vamos mergulhar nesses estágios, um por um. Primeiro estágio: o despertar espiritual. Primeiro estágio: ocorre no exato momento da morte. A alma começa a se desvincular do corpo, como alguém que desperta de um sono profundo e confuso. A sensação, segundo Cayce, é de surpresa. Não há dor. Há perplexidade e consciência crescente. Muitos, que desencarnam subitamente, em acidentes, por exemplo, não se reconhecem como mortos. Eles ainda se sentem vivos, mesmo fora do corpo. É por isso que orações, silêncio e respeito no momento da morte são tão importantes. Eles ajudam o espírito a se localizar, a perceber que cruzou o limiar. Segundo estágio: a revisão da vida assim que a alma reconhece que deixou o corpo. Ela inicia o segundo estágio, a revisão espiritual. Aqui, ela revê sua existência terrena como quem assiste a um filme da própria jornada, não com culpa, mas com lucidez. Cada gesto, cada escolha, cada amor e cada dor são compreendidos com clareza cósmica. Não há julgamento externo. O julgamento vem da própria alma, que sente o impacto de tudo o que causou nos outros. Segundo Cayce, este é um dos momentos mais transformadores da existência. É quando a alma finalmente entende por que viveu o que viveu. Terceiro estágio: a escolha do destino. Após a revisão, a alma chega a uma encruzilhada. Ela pode optar por seguir em frente, para dimensões mais sutis e elevadas, ou permanecer próxima ao plano terreno. Mas atenção, essa escolha é emocional. Se a alma ainda carrega apego por pessoas, bens, culpas ou até ao próprio corpo, ela tende a permanecer próxima da realidade material, mesmo sem poder interagir plenamente. É aqui que a cremação pode ajudar. Cayce explicou que o fogo simboliza a quebra definitiva com os vínculos terrenos. Ao destruir o corpo físico com reverência, ele age como um corte energético, desfazendo os laços densos e liberando a alma para o avanço. Quarto estágio: a purificação vibracional. Aqueles que escolhem seguir em frente entram em um processo de purificação energética. Cayce descreveu este estágio como uma desintoxicação espiritual. A alma se liberta de mágoas, crenças limitantes, traumas e dores emocionais que acumulou na vida. Esse processo pode ser mais rápido ou mais lento, dependendo do quanto a alma já vinha se desapegando enquanto estava viva. E aqui mais. Uma vez a cremação consciente atua como um símbolo de queima do que não serve mais. Cayce dizia que o fogo não destrói a alma, ele limpa seus resíduos. Quinto estágio: a reintegração cósmica. Neste estágio, a alma começa a perceber sua verdadeira natureza espiritual. Ela se reconhece como parte de algo maior, como centelha do divino, uma consciência eterna em um universo ordenado. Aqui, o tempo já não existe como conhecemos. As palavras perdem o sentido, e o que resta
É presença pura, unidade com o todo. É nesse momento que a alma muitas vezes entra em contato com guias espirituais, familiares desencarnados e seres de luz. E sabe o que Cayce disse sobre esse momento? Que almas cremadas com consciência costumam chegar a este ponto com mais leveza, pois já deixaram para trás muito do peso da matéria. Sexto estágio: a escolha da nova jornada. Depois da reintegração, a alma pode permanecer em dimensões elevadas por um tempo, ou escolher retornar ao plano terreno em uma nova encarnação. Essa decisão não é imposta, é parte de um processo de aprendizado e missão. Segundo Cayce, a alma é chamada a reencarnar quando há ainda lições a serem vividas, curas a serem concluídas, contribuições a serem entregues. E veja, a forma como a pessoa deixou o mundo físico influencia sua prontidão. Uma passagem serena, consciente e desprendida ajuda a alma a se reposicionar com mais sabedoria no ciclo reencarnatório. Sétimo estágio: a missão escolhida. Último estágio da transição é a aceitação de um novo propósito. Aqui, a alma define sua missão na próxima vida, as provações que enfrentará, os talentos que trará, os vínculos que reencontrará. Cayce dizia que cada encarnação é como uma nova sala de aula, e que almas que deixaram a vida anterior, com mais consciência, como ocorre após uma cremação bem preparada, geralmente encarnam com mais clareza e força interior. Agora que você conhece os 7 estágios, talvez entenda por que Cayce dizia que o momento da cremação é sagrado. Ele não recomendava que fosse feito logo após a morte, mas sim após um tempo mínimo, geralmente 3 dias, para garantir que a alma já tenha completado os primeiros estágios. Se feita com oração, silêncio, música suave e intenção espiritual, a cremação se torna uma cerimônia de libertação. O fogo, que muitas vezes tememos, é o símbolo mais antigo da purificação. É através dele que a alma se desprende mais rapidamente do físico e entra nos planos sutis com menos interferência. Essa é uma das revelações mais surpreendentes de Cayce. Para ele, a cremação não apenas não bloqueia o contato com os mortos, ela pode intensificá-lo. Quando o corpo é enterrado, parte da energia da alma ainda permanece presa à matéria, em decomposição, criando um ruído espiritual que dificulta a comunicação. Já com a cremação, essa conexão energética se rompe, e a alma livre pode se comunicar com mais clareza, por meio de sonhos, sinais, intuições, visões. Isso explica por que tantas pessoas relatam sentir a presença dos entes queridos depois da cremação, muitas vezes em paz, sorrindo, abençoando. Uma leitura registrada, Cayce relatou o caso de uma mulher que perdeu a filha para a pneumonia. Apesar das críticas da família, ela optou pela cremação. E nas semanas seguintes, passou a ter sonhos vívidos com a filha sorrindo, dançando em campos de luz, mandando sinais de que estava bem. A cremação, segundo Cayce, havia libertado a alma da menina dos apegos materiais, permitindo que ela continuasse cuidando espiritualmente da família. E o que você pode fazer agora? Medite sobre a natureza eterna da consciência. Ore pelos seus entes falecidos. Honre as escolhas espirituais deles independentemente do método escolhido. E lembre-se, a alma sente suas orações, vibrações e pensamentos de amor. E como você pode desenvolver isso aqui e agora, com práticas diárias simples e poderosas? Se essa mensagem ressoou com você, deixe um comentário com a frase: "O fogo não destrói a alma, ele liberta o espírito." Compartilhe este vídeo com quem precisa de paz e compreensão sobre a morte. O que é a vida senão uma preparação silenciosa para a hora de partir? E o que é a morte senão um nascimento ao contrário, um despertar que só acontece quando a alma se lembra de quem é? Edgar Cayce não falava da morte como fim. Ele via a morte como um momento de lucidez, onde deixamos o teatro da matéria e retornamos à essência. Mas Cayce foi além. Ele afirmou que não precisamos esperar o último suspiro para começar a enxergar a realidade espiritual. Podemos desenvolver o que ele chamou de visão espiritual,
aqui e agora. E surpreendentemente, ele associava essa visão com práticas muito concretas: oração, meditação, serviço ao próximo e até com a forma como lidamos com o corpo após a morte. Segundo Cayce, todos nós possuímos um olho interior, adormecido, que pode ser ativado com o tempo. Essa visão espiritual não vê fantasmas ou sombras, ela vê significado. Ela entende que cada dor traz um propósito, que cada perda revela uma lição, que cada morte é só uma troca de roupa da alma. Essa percepção espiritual nos liberta do medo. E mais, nos prepara para morrer em paz. Cayce dizia: quem vive a vida com consciência da alma, morre como quem volta para casa. Por isso ele incentivava a cultivar esse olhar desde cedo. O hábito da meditação, por exemplo, acalma os ruídos da mente racional e permite que a alma fale mais alto. A oração, quando feita com verdade, nos conecta com o sutil. O serviço ao próximo dissolve o ego. E quando o ego perde força, o espírito ganha espaço. Cayce também ensinava que a forma como tratamos a morte de alguém revela muito da nossa própria espiritualidade. A pressa em enterrar, o medo da cremação, a recusa em aceitar a partida, muitas vezes são reflexos do nosso apego ao material. Mas ele insistia: a alma não é o corpo, e o corpo é apenas o instrumento temporário da jornada. Por isso ele via a cremação, quando feita com amor, intenção espiritual e compreensão, como um ato de entrega. Não se trata de queimar restos, se trata de libertar uma presença, de respeitar o voo da alma para outros céus. Muitas culturas antigas realizavam rituais de fogo para marcar o fim de um ciclo. Para Cayce, a cremação representa o símbolo perfeito da transmutação, o fogo que consome a matéria para liberar o invisível. Mas ele advertia: o momento importa. Se feita imediatamente após a morte, a cremação pode causar confusão energética à alma, que ainda não se desvinculou totalmente da carne. É como acordar alguém bruscamente de um sonho profundo. Por isso, Cayce sugeria que se esperassem ao menos 72 horas. Esse intervalo permite que os primeiros estágios da transição se completem e a alma se desligue com serenidade. Mas se queremos nos preparar para morrer bem, precisamos aprender a soltar enquanto estamos vivos. E Cayce era claro: quem treina o desapego vive com mais liberdade e parte com mais paz. Ele dizia que a meditação sobre a impermanência das coisas é uma das ferramentas mais poderosas da alma. Meditar não é fugir do mundo, é lembrar que tudo o que temos, inclusive nosso corpo, é um empréstimo divino. A meditação que Cayce propunha era simples: sentar-se em silêncio, respirar conscientemente e refletir sobre a natureza da existência. Perguntar-se: quem sou eu além do corpo? O que levo comigo quando tudo acaba? Estou pronto para deixar esta roupa quando for chamado? Essas perguntas, feitas com sinceridade, transformam o espírito. Outra revelação surpreendente de Cayce foi sobre como a forma que escolhemos morrer influencia vidas futuras, não no sentido de castigo ou karma pesado, mas como sinal de maturidade espiritual. Por exemplo, almas que antes da morte fazem orações pedindo libertação, que perdoam, que agradecem, que aceitam, costumam deixar o corpo com leveza, e essa leveza acelera o processo de purificação e progresso nos planos sutis. Por outro lado, almas que partem com raiva, apego, resistência ou medo profundo tendem a levar esse peso consigo, dificultando os estágios posteriores da transição. Por isso que Cayce aconselhava: prepare-se para morrer vivendo com presença. Prepare-se para partir servindo enquanto permanece. Quando perguntaram a Cayce se a cremação muda o destino espiritual de alguém, ele respondeu com clareza: não é o fogo que molda o destino da alma, é a consciência que ela carrega. Mas ele também revelou algo precioso. Almas que, ainda em vida,
aceitam a cremação como parte do seu caminho espiritual, demonstram um desprendimento valioso. Essas almas, segundo Cayce, têm mais facilidade de atravessar os planos, de deixar para trás os apegos terrenos e seguir em direção ao seu próximo aprendizado. Ou seja, não se trata de escolher cremação por moda ou por medo. Trata-se de compreender que o corpo não é o fim, é só a ponte. E o fogo, quando tratado como ritual sagrado, é o ato final de entrega daquilo que já cumpriu sua missão. Então, como você pode começar essa jornada agora? Como preparar a alma, mesmo que ainda haja décadas pela frente? Com escolhas pequenas e diárias, com meditações que tragam consciência, com gestos de perdão e reconciliação, com serviço ao outro, com conversas sinceras com seus entes queridos sobre como você enxerga a morte, não com medo, mas com paz. Cayce dizia que a vida não é uma preparação para a morte, é uma preparação para o infinito. E que quanto mais consciência cultivamos, menos peso carregamos na hora de partir. Agora eu te pergunto, se você morresse hoje, teria deixado a luz que veio trazer ao mundo? Se a resposta for ainda não, ótimo, você está vivo, e isso significa que ainda há tempo. Vamos revelar os ensinamentos finais de Cayce sobre como a consciência molda a realidade, mesmo após a morte, e como a escolha do que fazer com o corpo é apenas o reflexo do que a alma já decidiu no invisível. Se essa mensagem fez sentido para você, comente com a frase: "A morte não me assusta. O esquecimento da alma, sim." Compartilhe com alguém que precisa fazer as pazes com a ideia da partida, ou com a dor de quem já partiu. E se eu te dissesse que a forma como você morrerá já está sendo moldada pelos pensamentos que você tem hoje, pelas suas intenções silenciosas, pelas escolhas que você faz quando ninguém está olhando, pelas orações que você oferece sem esperar nada em troca. Edgar Cayce, o homem que entrou em transe milhares de vezes para responder às perguntas mais profundas da alma humana, acreditava nisso com convicção. A consciência não é apenas eterna, ela é criadora. É por isso que a morte, na visão dele, não é um acidente nem um fim imprevisível. É uma transição cuidadosamente preparada, muitas vezes pela própria alma, ainda antes de nascer. Em várias de suas leituras, Cayce relatou casos onde as almas, antes mesmo da encarnação, escolheram como desejariam deixar o corpo físico. Algumas escolhiam partir dormindo, outras desejavam desencarnar em serviço. E havia aquelas que, com lucidez espiritual, optavam pela cremação, como símbolo de desprendimento, como sinal de que não seriam mais prisioneiras da matéria. Cayce chamava isso de consciência antecipada, ou seja, a alma já sabia que queria se libertar de forma mais rápida, simbólica, leve. Isso explica por que algumas pessoas ainda vivas sentem um chamado interior à cremação, mesmo sem saber exatamente por quê. Segundo Cayce, é a alma se lembrando do plano que traçou. Mas o que o fogo realmente faz? Não é apenas calcinante, é alquímico. Cayce ensinava que a cremação acelera a libertação da consciência dos resíduos energéticos da Terra. É como se a alma, ao ver seu corpo ser devolvido às cinzas, finalmente compreendesse que a missão naquele corpo terminou. Ela não sente dor, ela não sofre queimadura, mas ela sente o chamado para seguir em frente. E quanto mais espiritualizada foi a vida da pessoa, mais claro esse chamado se torna. Uma revelação crucial de Cayce foi esta: não é o fogo, nem a terra, nem a água que purifica a alma. É a intenção com que a escolha é feita. Ou seja, tanto cremação quanto sepultamento podem ser espiritualmente poderosos, se forem feitos com amor, reverência e entendimento. O problema é quando fazemos por medo, medo da decomposição, medo do julgamento alheio, medo de errar. A verdade é que nenhum ritual externo substitui a entrega interna. É por isso que Cayce insistia: a família que escolhe a cremação com o desejo sincero de ajudar a alma a se libertar
está espiritualmente colaborando com o processo de transição. Outra revelação emocionante: a morte não corta o vínculo entre as almas. Cayce explicou que depois da transição, a alma pode, e muitas vezes quer, continuar conectada aos que ficaram. Mas essa conexão depende de uma coisa: se os vivos também estão abertos. E sabe o que impede essa comunicação? O excesso de luto, a idolatria do corpo, a negação da partida. Já quando a despedida é feita com paz e aceitação, os sonhos aumentam, os sinais aparecem, a alma fala. E segundo Cayce, a cremação facilita essa comunicação, pois dissolve o vínculo energético com o corpo físico e liberta a alma para visitar o plano terreno de maneira mais fluida. Edgar Cayce repetia, como um mantra em suas leituras: a melhor forma de preparar-se para morrer é aprender a viver com o espírito. E o que é viver com o espírito? É fazer silêncio dentro de si mesmo, em meio ao caos. É enxergar propósito nas perdas, não apenas dor. É servir aos outros, mesmo sem aplauso. É orar mesmo quando ninguém está vendo. Se você vive com o espírito, morre com leveza. E se morre com leveza, renasce com sabedoria. A cremação, nesse contexto, é só o selo simbólico de uma vida que já se desprendeu do que era fardo. A pergunta, portanto, não é: devo escolher cremação ou enterro? A pergunta real é: o que essa escolha diz sobre meu nível de consciência e entrega? Você não precisa temer o fogo, nem idolatrar a terra. Você só precisa escolher com paz, com intenção, com entendimento. E, principalmente, precisa começar hoje a viver como alguém que não tem medo da morte, porque já entendeu o propósito da vida. Se há uma imagem que Cayce usava com frequência, era essa: a morte é como sair de casa de manhã para trabalhar e voltar no fim do dia. Para quem viveu com alma, morrer é voltar para casa. É tirar os sapatos pesados do corpo. É repousar nos braços de uma luz que nunca nos abandonou. Você não precisa acreditar em tudo, mas talvez precise permitir-se refletir sobre o que ainda te prende à matéria, porque a alma não se despede com medo. Ela se despede com gratidão. Se você perdeu alguém e escolheu a cremação, saiba, você não destruiu o que era sagrado. Você libertou o que era eterno. E se alguém partir e pedir para ser cremado, respeite. Pode ser que essa alma já esteja em outro nível de consciência. Pode ser que ela já tenha entendido o que muitos ainda resistem em aceitar, que o corpo é só o vaso e o espírito é o vinho. A morte é inevitável. Mas a forma como partimos, e o que deixamos de energia, fé e luz, é escolha nossa. Você pode morrer como vítima ou morrer como semente. Você pode se apegar ao que passa ou se comprometer com o que é eterno. E quando o fim chegar, que ele seja um início glorioso para sua alma. Não porque você escolheu cremação ou enterro, mas porque você escolheu viver com verdade. Se essa série de revelações tocou algo profundo dentro de você, não guarde para si. Comente abaixo com a frase: eu sou espírito, não apenas corpo. Que minha luz brilhe até o fim. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando o luto, ou que precise enxergar a morte com menos medo e mais sentido. Inscreva-se no canal e ative o sino para continuar recebendo mensagens que despertam, curam e libertam. Lembre-se, você é uma alma eterna, vivendo temporariamente em uma roupa feita de pó. O fogo não é o fim, é o início do retorno ao que você sempre foi.